dia, meus irmãos, como vocês estão? Bom dia nesse primeiro domingo de dezembro, que possa ser um mês abençoado, né? Um mês que a gente possa ficar um pouco mais, não sei como que vai ser, cada um vai passar com a sua família, as festas, mas que a gente possa estar bem agradecido por, apesar de tudo que está acontecendo, chegamos até aqui, né? E que a gente possa lembrar do sentido, né, do que dezembro traz para nós. O pastor tem enviado no grupo umas mensagenzinhas para a gente fazer a leitura nos dias de dezembro até o Natal, né, do Evangelho de Lucas, e tem sido muito interessante, né, a gente trazer o sentido, né, um sentido diferente de dezembro, né, pra gente. Eu tenho achado bem edificante essa experiência. Quem não está no grupo, é só pedir para entrar no grupo do WhatsApp, né, falar comigo, falar com o pastor, porque tem sido bem interessante. Acho que tem sido uma coisa que traz um sentido especial para o nosso dezembro, né, nesse ano tão complicado, né. Eu queria sempre lembrar dos grupos que estão encontrando, os encontros virtuais, encontros online, né, que cada um possa estar participando de algum grupo. Tem também sido uma maneira da gente estar conectado aí no meio da semana, né, participando de um grupo com alguns irmãos e refletindo sobre a palavra que foi falada no domingo, né, que quem não está participando e tiver interesse, também só entrar em contato, que a gente passa os horários, os grupos que estão acontecendo, e aí é só entrar e participar em algum deles. O horário dos adolescentes também, no domingo de manhã. Quem tem um filho adolescente, você que é adolescente queira participar, é só falar com a Dani, que aí ela coloca no grupo, informa certinho, né? E também tem sido bem legal, quem tem participado tem gostado, né? Nesse sábado agora, vai ter o último evento da coordenadoria de adultos, né? E então vai ser às 7h30, vai ser um culto online, que vai ser um misto de algumas coisas gravadas com algumas coisas acontecendo ao vivo mesmo, né? Então vai ser bem interessante, vai ser muito gostoso. Quem tiver a oportunidade de estar assistindo, então 7h30, né? Entra lá no Face, vai estar passando lá no grupo da coordenadoria. Então estejam, quem puder, tiver disponibilidade, estejam participando, que vai ser legal, vai ter coral, várias participações, tá joia? E que possamos ter uma ótima celebração, muito abençoada por Deus nesse momento, e que a gente possa ter um domingo também muito abençoado e um mês de dezembro muito abençoado também. Tchau, tchau. Vim para adorar-te.
Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver Tua força e Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, os meus lábios te louvam. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver Tua força e Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário para ver Tua força e Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, os meus lábios te louvam. Ó Deus.
Bom dia, meus queridos. Muito bom estar com vocês. Hoje eu fui incumbido de fazer esse encerramento da série O que 2020 me disse. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco dessa minha caminhada do que 2020 me disse. Que Deus possa nos abençoar, assim como tem me abençoado. Então vamos lá, quando a gente olha para 2020, uma frase meio que salta na nossa rotina e essa frase veio que desconstruindo tudo aquilo que a gente podia imaginar que seria a nossa velha caminhada do nosso dia a dia, como a gente vivia, como a gente estava, né? As nossas rotinas, trabalho, família, lazer, tudo isso foi afetado com essa frase, o novo normal. O novo normal se estabeleceu e aí toda uma sociedade começou a se organizar de tal forma que enfrentar grandes desafios da nossa agenda do dia a dia, né? As demandas aumentaram, para alguns diminuíram, muita gente agora dentro de casa, outros nem tanto. Algumas habilidades a gente teve que desenvolver por conta da tecnologia. E aí todo esse cenário também revelou como a gente tem construído a nossa vida. Muitos se depararam com o trabalho invadindo a família, né? O tempo com Deus, o lazer, os amigos, o trabalho ali por conta de você ter que estar conectado. Então aquela coisa de você estar à disposição por conta da tecnologia que vem hoje nos oferecer, a gente acaba que definitivamente tendo esse tempo e essa nossa caminhada como vida de verdade apenas aquilo que resta dentro da nossa agenda. O que sobrou do nosso tempo. E aí, esse resto é o que a gente chama de vida de verdade. E não que isso já não tivesse acontecido antes, né? A gente também, por conta do trabalho e toda essa caminhada, mas muitas das vezes a gente acaba que o resultado de tudo isso levando a gente a algumas questões, quando a gente coloca o tempo com família, tempo com os filhos, né, o lazer, né, a ponto que, assim, eu na minha reflexão, eu falei, a gente podia trazer até uma música para a gente exemplificar isso, né. O grupo Titãs tem uma música chamada Epitáfio, que eu acho que, assim, seria como se a gente apoderasse dessa música para a gente exemplificar e vocês entenderem como é que seria isso. E a música diz assim: deveria ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais, até errado mais. Ter feito o que eu queria fazer. Quando olho para essa música, a grande questão para mim é: por que eu não amei mais? Por que eu não chorei mais? Por que eu não tive tempo para ver o sol nascer? E a gente poderia continuar e a gente se apoderando dessa música, dizendo assim ainda: por que eu não tive tempo para ver meus filhos crescerem? Porque eu devia, como se diz, não tive tempo de olhar, eu devia ter olhado mais, na realidade, nos olhos da minha esposa. Eu devia ter, e aí isso se estende para muitas questões, para muitas áreas. Mas parece que o sentimento não é só do deveria. Eu entendo que a gente poderia ter ainda ido um pouco além, né? Que não é só aquilo, eu devia ter feito isso, não. Parece assim que a letra da música deveria ser: eu queria ter amado mais, eu queria, mas eu não consigo.
Esse é o cenário, né, que me parece não fazer só parte da minha vida. Me parece que isso também tem a ver com a caminhada de muita gente. E talvez quando a gente se depara com isso, a nossa vida precise de uma reconstrução diante das ruínas que ela acaba se encontrando. Por isso eu gostaria de falar aqui, quando a pergunta vem sobre o que 2020 falou para mim, sobre a reconstrução da vida, sobre essa caminhada. E eu quero trazer aí a história de Neemias, trazendo esse paralelo e a gente, como isso vem nos ensinar. Neemias era um homem de Deus que trabalhava como copeiro. Copeiro, na época dele, era aquele homem que tinha um total respeito pelo rei, porque ele era responsável, e é uma grande responsabilidade, responsável por cuidar da comida, dos alimentos do rei, porque naquele cenário era muito comum e era interesse de muitos querer derrubar o rei, matar um rei para tomar o trono. O copeiro era aquele que experimentava a comida para ver se não tem nada envenenado, para preservar aí a saúde e a vida do rei. Neemias era essa pessoa. E Neemias, num certo dia, depois de ouvir sobre a história do seu povo, que era o povo de Israel, que foi perseguido, foi tido como escravo, e depois de começar a se reconstruir, veio mais um ataque que levou toda aquela nação a ruínas. O incêndio pegou quase todo o acampamento deles, as casas. Neemias se sentiu muito triste com essa informação e ficou com o coração com um pesar muito grande. Um belo dia, quando ele vai diante do rei para fazer o trabalho dele, entregar a comida e tudo mais, o rei percebe que ele está com o coração muito pesaroso, muito triste, que para um rei isso é algo que é de extrema importância. Aquele que vai cuidar da comida está meio triste, está meio assim, o que será que está acontecendo? Será que tem alguma coisa que está rolando? Ele está assim, foi ameaçado para não falar e tem um veneno aqui, como é que é? Então isso era muito perigoso. Então o rei chega para ele e fala: olha, tô vendo que você está meio triste e tudo mais, o que está acontecendo? Neemias olha e fala com o rei: realmente eu estou triste, porque a cidade de onde os meus parentes, os meus familiares, de onde eles são, está totalmente em ruínas, está destruído. E Neemias, ao se colocar diante desse rei e falar de toda a situação, ele ousa. E o texto fala que ele ora e ele se coloca diante de Deus e que ele tem no coração dele restaurar ali aquela cidade, ajudar aqueles amigos, irmãos, né, família. Ele ousa falar para o rei: olha, rei, o meu desejo é que eu possa ir lá e ajudar eles. E o rei pergunta para ele: o que quer que eu faça? E aí o rei, ele pega e fala para o rei: olha, eu gostaria de ir, gostaria de começar toda a reconstrução disso, e vou precisar desse tempo. E aí ele consegue negociar com o rei e vai até além. Ele pede mais coisas para o rei, fala: olha, eu vou passar por cidades. Então ele se organiza, fala: eu vou passar por cidades, gostaria de uma carta com autorização. Eu sei que lá vão precisar de madeira, de material, gostaria que o rei pudesse me outorgar isso e eu poder ir para lá. O rei fala: mas eu também preciso de você aqui, quanto tempo é isso? E ele também estabelece um tempo, ele se organiza, e aí o rei concede isso para ele, e ele vai debaixo de oração, e ele vai para a cidade para rever aí seus familiares, seus amigos. E aí aonde começa o texto que eu queria compartilhar com vocês para a gente trabalhar com aquilo que 2020 veio dizer ao meu coração. Neemias, ele chega na cidade, primeiro ele ronda, ele olha, ele observa, vê a situação que a cidade está, até que ele chega aqui
no texto de Neemias, nessa versão que é a nova versão transformadora, que é no capítulo 2, o versículo 17 e 18, ele diz assim: Mas então eu lhes disse, vocês sabem muito bem, aí Neemias falando, né? Vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Esse contexto é quando o Neemias chega, depois que ele observou tudo, ele chama todo o povo, e aí ele diz isso, ó, vocês sabem bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim e relatei a minha conversa com o rei. E eles responderam, sim, vamos reconstruir o muro. E ficaram animados para realizar essa boa obra. Quando eu olho essa história, né, diante daquilo que eu passei nesse ano de 2020, eu estava estando muito estagnado, totalmente desmotivado, me deparei fazendo uma análise sobre a minha vida e eu cheguei à conclusão que assim como Neemias olhou para aquele cenário todo, eu fiz isso também com a minha vida. Eu achei que situação terrível. A minha agenda não tinha espaço de qualidade com a minha esposa, com meus filhos, com lazer. E com a coisa mais importante, com Deus. Quando eu olhei tudo isso, eu falei, meu Deus. E o pior é que eu já sabia disso, porque não foi só 2020 que falou, foi 2018, 2019, também durante as minhas mentorias. Mas aí é que entra a grande questão. A gente acaba acostumando a viver em certas situações a ponto que isso se torna normal. E aí, a primeira questão que é importante para a gente aprender diante dessa história e de tudo isso que eu gostaria de passar aqui para os queridos, o primeiro ensinamento que eu queria trazer aqui é que a gente deve ser sincero com a gente mesmo. Seja sincero consigo mesmo. Porque vai chegar um momento que a gente vai se acostumar tanto, isso se torna normal. E a gente acaba perdendo o nosso tempo, deixa de crescer, ver os nossos filhos crescerem. Se a gente não for sincero com nós mesmos, a nossa situação nunca vai mudar. Porque a gente não vai perceber como nós estamos. Então, aquilo que não incomoda não vai fazer parte da sua construção. Ou seja, se você quer construir uma vida onde o normal é não ter o seu relacionamento, não ter tempo para a família, não ter tempo para os filhos, né? Estar presente no crescimento dos seus filhos, você viver somente, por exemplo, para o trabalho, você está construindo uma vida perigosa. Você está aí, a qualquer momento isso vai ruir, a qualquer momento isso é algo que vai desabar. E a gente tem que ser sincero com nós mesmos, e às vezes é muito difícil, porque é muito fácil a gente falar assim, não, mas é normal, eu vejo lá, conversa, a gente conversa um pouco com a esposa, não, mas não trata as coisas de acordo, palavras acabam se divergindo, muita coisa acaba se conflitando. Primeira coisa, seja sincero. O que Neemias fez ali? Ele pegou e colocou assim, olha, que situação, vocês sabem que situação terrível nós estamos. Ele falou, vocês estão em ruína aqui. Ou seja, ele foi sincero, a gente precisa mudar isso. Se a gente não chegar primeiro a essa conclusão, a gente nunca vai conseguir caminhar. A gente nunca vai começar a ter essa reconstrução da nossa vida. A gente não vai aprender a ter uma vida de verdade. E para aprender a ter uma vida de verdade, a gente precisa começar do jeito certo. E aí a segunda coisa que eu queria compartilhar com vocês. A gente começar do jeito certo. Primeiro, a gente precisa ser sincero com nós mesmos. E a segunda coisa é a gente começar do jeito certo. E a primeira coisa que a gente deve fazer para começar é começar com Deus. Começar com Deus. Neemias 2,18, ele fala assim, então, né, que é o que a gente estava lendo, o texto que a gente está aqui, né? Então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim e relatei a minha conversa com o rei. Neemias ali, ele tinha, antes de toda essa história, desde quando ele ficou sabendo a respeito do que tinha acontecido, ele se colocou diante de Deus. Ele buscou primeiro, antes dele executar, ele buscou a Deus, ele orou.
É muito comum a gente querer assumir as rédeas da nossa vida, a gente querer caminhar, querer decidir o que é certo e o que é errado, e na construção da nossa vida, referência de todo tipo vem. Parece um supermercado, ó, tem esse tipo, você pode dessa forma, mas qual que é o jeito certo? Assim como aquele povo teve Neemias, que veio e trouxe orientação, vamos caminhar aqui, povo, vamos lá, e tudo mais, um homem usado por Deus para recomeçar a construção da vida daquele povo. Na história da humanidade, a primeira família já experimentava como era uma vida de verdade, por isso tinha um contato direto com aquele que o criou. Eles sabiam como era ter uma vida de verdade, mas eles preferiam seguir o seu próprio curso e decidir como seria a sua vida. E acabaram cultivando, em vez da vida, morte. A herança de tudo isso permanece até hoje. Até hoje sofremos por conta da entrada do pecado no mundo. E nisso a gente se tornou desconectado daquele que tem a vida, que diante de tal cenário nós não temos o que fazer, fomos desconectados de Deus. Como é que vamos saber o caminho correto, sendo Ele que tem o dom de todas as coisas, do que é bom, do que é melhor para nós? A gente não tem o que fazer. Porém, o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, entrou na história para mostrar que já existe um novo normal há muito tempo. Esse novo normal já tinha se iniciado com Ele há muito tempo lá atrás. Quando Deus olha e vê a nossa situação, Ele fala, não, eu vou nessa parada. Se tem alguém que vai pagar o preço para que possamos ser reconectados com Deus e podemos ter acesso a viver uma vida de verdade, esse alguém é Jesus. Ele que seria aquele que nos reconectaria e que Ele que detém a melhor agenda que a gente pode ter. É Ele que é o caminho e o jeito certo para um novo recomeço. Então assim, a gente tem uma possibilidade tremenda e maravilhosa de que o Evangelho que foi nos dado, de começar uma nova vida e começar um recomeço do jeito certo. O texto de Efésios 5, 15 e 17 diz assim, olha que interessante. Portanto, sejam cuidadosos no seu modo de vida. Cuidadosos com o seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procure entender a vontade do Senhor. Olha que interessante essa orientação que foi dada à igreja de Éfeso, para aquele povo, quer dizer, um povo que está dentro da igreja. Olha, cuidado, a maneira, faça uma análise, preste atenção no que como é que você está vivendo, não é? Faça uma reflexão consigo mesmo, seja sincero. Comece do jeito certo. Procure a vontade de Deus. Isso foi muito forte para a minha vida, eu analisar às vezes, porque a gente tem que às vezes falar não para muita coisa, a gente vai se deparar com muita coisa. E aí assim, para a gente poder não viver de forma impensada, a gente precisa se organizar. E aí vem a segunda coisa, o segundo tópico, né? Para a gente começar do jeito certo. A gente começa com Deus e também com organização. Eu sempre peguei e olhei a agenda, né, dessa forma mais comum. Então, assim, para organizar minhas tarefas do trabalho, no conselho onde eu fazia ata, tinha agenda, mas toda essa questão me veio a entender a importância da agenda nessa construção da nossa espiritualidade. E aqui eu não estou falando dessa agenda comum mesmo, como eu falei, mas sim de uma agenda na construção do nosso ser. Uma agenda diferente, uma agenda daquilo que nós queremos ser. Queremos ser como pai. Então, assim, qual é o pai que você quer ser? Qual o marido? Que tipo de cristão você quer ser? Se a gente não se organizar, nós sabotamos a todo tempo, nós queremos sabotar de um jeitinho ali. Depois eu vou, depois eu leio, depois eu vejo. Mas a gente precisa entender que algo dentro de nós cada vez quer dar um jeitinho para fazer isso, para tentar, né? E aí eu entendo que assim, essa agenda que eu pensava para minha vida, estava muito ligada a essa agenda comum,
Da onde tem as demandas que eu vou cumprir. Ah, vou ler a Bíblia, vou fazer isso, vou fazer. Mas na realidade, essa agenda que eu estou propondo e que Deus veio falar em 2020 para mim, é uma agenda que vem exatamente, ela é proativa. Ela sempre vai me levar nesse caminho aí. Por isso que eu falei que primeiro a gente tem que ser sincero com nós mesmos, a gente precisa caminhar nesse caminho com Deus, de organização, porque isso tem a ver com aquilo que eu quero ser, com aquilo que eu almejo ser, com a família a qual eu estou construindo. Por isso eu preciso reconstruir a minha vida. Quando eu me deparei com as palavras de Jesus em Lucas 14, 28, 31, me fez mais pensar ainda na questão da organização. Olha o que ele diz. Quem começa a construir uma torre se antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois se completar apenas os alicerces, ficará sem dinheiro e todos irão dele. Dizendo, esse começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou, quem iria à guerra sem antes avaliar se seu exército de 10 mil poderia derrotar os de 20 mil que vêm contra ele? É muito claro que Jesus estava falando, a gente tem que se organizar. Por isso, quando eu falo que a gente tem que começar do jeito certo, isso falou muito ao coração, eu falei, eu preciso me organizar. E a minha organização tem que ser proativa para eu entender para onde eu quero chegar, de quem é meu coração, para onde eu vou caminhar. Se eu entendo que o meu coração é de Deus, do Senhor Jesus Cristo, daquilo que Ele fez por mim, do amor que Ele tem, eu tenho que caminhar e tenho que avaliar e organizar isso. Neemias também começou do jeito certo, porque ele se organizou, ele colocou diante do rei lá, ele viu suas necessidades, ele organizou a agenda, e o mais importante, ele confiou em buscar os seus recursos não em si mesmo, mas em Deus. Neemias sabia que para a reconstrução da vida do povo, a organização do tempo e todas as suas deficiências deviam ser apresentadas a Deus. Aí sim, a caminhada seria saudável. Quantas vezes a gente quer construir a nossa vida toda remendada, deixando nossas áreas todas da nossa vida muito frágil. A gente faz mais ou menos, não deu tempo, deixa quando vai ver, tá meio, né? Por isso eu lhe pergunto, quantas vezes você parou para organizar a sua vida para um caminho daquilo que você gostaria de ser? Quantas vezes você falou, não, peraí, se eu quero ser um pai de família, onde eu tenho tempo de qualidade com a esposa, estou acompanhando, quantas vezes você parou para organizar isso? Às vezes você pode até organizar a sua agenda, eu tenho isso, mas quanto dessa agenda é proativa em te moldar segundo a vontade de Deus para isso? Outra questão, qual foi a última vez que você sentou para conversar com Deus e dizer a Ele que precisa dele para organizar sua rotina e sua agenda? Quando eu me deparei com isso, meus queridos, eu falei, meu Deus, está tudo errado, eu preciso de Jesus, eu preciso do Evangelho. Por isso, eu lembro que das séries passadas aqui, acho que foi a última série, o pastor falou a respeito, né? O pastor Rodrigo falou a respeito de um versículo que fosse aquela, como um motivador, algo que sempre você tem que estar lembrando, e eu queria compartilhar com vocês esse versículo, que se tornou como uma oração que eu entendo que a gente devia fazer todos os dias, que é o Salmo 143, 8. Lá diz assim, faze-me ouvir do teu amor a cada manhã, pois confio em ti, mostra-me por onde devo andar, pois me entrego a ti. Isso era algo que me alimentava todos os dias. É a oração que eu preciso e eu entendo que todos devem fazer. Sabe por quê? Porque isso nos leva à terceira parte que eu queria compartilhar do que 2020 me disse, que é ser resiliente. Se eu não coloco essa oração, se eu não busco a Deus, se eu não vou, porque ser resiliente é algo que nós vamos ter que desenvolver e ser diante de todo esse processo de reconstrução. Olha o que a psicologia fala a respeito do que é ser resiliente. Fala, resiliência é a capacidade do indivíduo de lidar com problemas, adaptar-se às mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas.
choque, estresse, algum tipo de evento traumático, sem entrar em surto psicológico, emocional ou físico, encontrando soluções estratégicas para enfrentar e superar adversidades. Quantas vezes você já percebeu que em determinada área da sua vida, ou você entendeu e falou, pô, eu tô assim igual o Júnior, a agenda, meu tempo de qualidade com a família, a pessoa que eu desejo ser, que eu quero ser, o cristão que eu quero ser, e aí você fala, pô, eu fiquei triste porque eu gostaria que fosse assim, né? E aí, até porque isso acaba fazendo mal danado, né? Os filhos, nunca vejo meu pai, minha esposa, né? Viúva de marido vivo, né? Então a gente acaba que assim, isso fazendo mal danado para as pessoas que estão à nossa volta, e aí a gente decide mudar, mas a gente até vai pelo caminho certo, a gente começa a se organizar, a gente busca Deus e começa a fazer todo esse processo, mas cada dia aparece alguma coisa que vai minando, minando, e você acaba se cansando até que você acaba desistindo. É fato que a gente tem são inimigos internos e externos. Com Neemias também não foi diferente. Quando a gente olha o texto, Neemias 2, o versículo 2 e 3, diz que o rei perguntou para ele, por que você está tão triste? Você não me parece doente, deve estar profundamente angustiado. Neemias fala que ele ficou com medo. Ele respondeu, que viva o rei para sempre, como o meu rosto não parecia triste. A cidade de onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. A nossa caminhada, né, a gente tem realmente assim os inimigos internos que saltam a qualquer momento dentro da gente. Medo, insegurança, dúvida, preguiça. A nossa própria essência luta contra a gente, né? E acaba nos consumindo. E no processo de reconstrução não seria diferente. Nesse processo, todo o processo, quando a gente vai, a gente tem que ser resiliente. Pois não existe nenhuma reforma que você não precisa quebrar, que você não precisa cortar, arrancar. Na minha cabeça saltou muita coisa assim desde o início da minha jornada, que vem medos e tudo mais, que eu luto até hoje. E essa caminhada ainda vai continuar. Mas assim, quando eu olho para a experiência de Neemias, né, eu entendo que Deus não criou para tornar a gente escravo dessa nossa própria essência, que é sempre dar um jeitinho de levar. Não. Neemias também tinha motivos para ficar triste, com medo, fraco diante disso. Mas ser resiliente não significa que a gente não possa sentir essas coisas. Não possa sentir essa situação. Mas é a gente estar nessa situação sem se perder, sem se desviar do caminho, sem acabar abortando tudo. Neemias também tinha inimigos externos, aqueles que aparecem durante todo o processo, né? E acaba que criando uma situação onde também não desanima. Pessoas que vieram ali e começaram a falar para ele, olha, bom, na realidade, no texto, fala que chegou um determinado momento onde o povo desanimou e começaram assim, já que está cansado, e aí tinha os inimigos deles começaram, quando eles menos esperar, eles vão lá e vão acabar com tudo e tudo mais. Neemias tinha isso no coração. Ele sabia. E aí, assim, diante de tanta coisa, o povo fazendo pressão, tá desanimando, eu vim aqui para construir, eu me deparo com isso. Meu Deus, a gente tem que ser resiliente. A gente tem que seguir em frente. Quando 2020 me mostrou isso, a importância da gente sentar e começar a construir a agenda, assim como Neemias, eu também comecei a enfrentar todos esses inimigos. As novas demandas, mas a gente tem que ser resiliente. E a gente precisa entender que aquilo que nos faz andar não pode ser a nossa própria força. A nossa caminhada ela tem que ser sustentada pelo nosso relacionamento diário com Deus. O que vai manter a gente resiliente é a nossa caminhada com o Pai, oração da manhã, oração da tarde, é a gente se derramar com o coração diante de Deus, é querer experimentar o plano de Deus, a agenda de Deus na nossa caminhada.
para que a gente possa experimentar uma vida de verdade, é caminhar a ponto que os outros olhem e percebam, assim como perceberam com o povo de Neemias, a obra que Deus está fazendo, e Ele quer realizar também na sua vida, assim como realizou na minha. E aqui, quando eu olho, eu vejo o texto, eu queria exatamente conduzir agora a gente a pensar um pouco. O texto de Neemias 6:15 e 16 diz assim: por fim, no dia 2 de outubro, a 52 dias depois que começaram o trabalho, o muro ficou pronto, e quando os nossos inimigos e nações vizinhas souberam disso, ficaram assustados e sentiram humilhados e perceberam que a obra havia sido realizada com a ajuda do nosso Deus. Meus queridos, eu entendo que Deus é maravilhoso. Ele quer realizar essa obra e Ele quer trabalhar na sua vida. Por isso, quando 2020 olhou para mim e falou, olha, dá uma olhada na sua vida. Seja sincero consigo mesmo. Olha como é que tá. Eu fui sincero comigo mesmo. Eu falei, eu preciso de um recomeço. Eu continuei. Falei, então agora eu vou começar do jeito certo. O Senhor Jesus me desafiou a caminhar com Ele, me organizar. Mas Ele também disse, seja resiliente. Vai ter inimigos internos que vão vir aqui de dentro. Vai ter os externos. Mas eu estou contigo. E as pessoas, assim como aquele povo, o pessoal percebeu, não foi pela força deles. E não é mesmo, meu querido. É com a força do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que eu gostaria de deixar. E queria deixar com vocês, mais uma vez, essa oração que me acompanha. Esse versículo do Salmo 143. Para que o Senhor Jesus venha abençoar a nós todos os dias nessa nossa reconstrução da nossa vida. Salmo 143, versículo 8, diz assim. Se você quiser, pode acompanhar essa leitura. Faze-me ouvir do teu amor a cada manhã, pois confio em ti. Mostra-me por onde devo andar, pois me entrego a ti. Vamos orar? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que vocês tenham uma excelente semana. Que essa palavra, assim como foi abençoadora para mim, seja abençoadora também para você. Que o Senhor Jesus Cristo também venha ajudar você na reconstrução da sua agenda. Aquela agenda, uma agenda que vai levar a você a ser aquilo que você deseja. Um bom pai, um bom filho, um bom cristão. Vamos orar? Senhor Deus, ó Pai, abençoa-nos, ó Senhor, para que possamos entender o Teu querer, ó Pai, e aprender a caminhar, reconstruindo a nossa vida, ó Pai, não com nossas forças, mas sim com as Tuas forças. Abençoe a cada família, ó Pai, que possamos entender nessa construção da vida, ó Pai, que aquele que detém a melhor agenda, aquele que detém o melhor para nós é o Senhor Jesus Cristo. Que possamos segurar na mão de Jesus e caminhar, sendo resilientes, sendo movidos pelo Teu Santo Espírito, com a plena confiança naquele que nos amou primeiro e que quer nos dar o melhor. Abençoe a Tua igreja, abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, Deus abençoe a cada um de vocês. Tenha uma semana aí abençoada. Eu gostaria de dar a bênção. Então, estenda as suas mãos como aquele que não tem nada a oferecer, mas muito a receber. E como um gesto de receber tudo aquilo que foi falado a ti, depois traga ao coração. Eu vou dar a bênção. Senhor Deus, que a graça, ó Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Famílias, crianças que creem em Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe ricamente todos os dias a vida de cada um de vocês. É em nome dele que nós oramos. Amém.
e amém. Queridos, sozinho a gente até vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. Tamo junto. Até semana que vem a gente com mais um momento de encontro maravilhoso com o nosso Senhor Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau.